Olá, turma. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre sinais vitais e anamnese do paciente. A anamnese e os sinais vitais são parte obrigatória de qualquer avaliação de pacientes. E a anamnese normalmente é a parte mais importante para identificar a causa e a condição do paciente. Já os sinais vitais são indicadores da severidade, ou seja, da gravidade da condição do paciente. Sinais e sintomas. Os sinais eles são perceptíveis pelo examinador, sem o relato do paciente, ou seja, os sinais é o que o examinador consegue ver. Já os sintomas são subjetivos, sujeitos à interpretação do paciente. Então, os sintomas eles são relatados pelo paciente. A impressão geral do paciente, eu consigo identificar a queixa principal ou a lesão que acometeu esse paciente. No caso de um paciente consciente, ele consegue, por exemplo, relatar um sintoma que seria uma dor forte no peito, seria a queixa principal desse paciente. Já os pacientes inconscientes, a gente não consegue coletar esses sintomas, apenas os sinais que são apresentados. Conseguimos também definir o sexo do paciente, se é um paciente masculino ou feminino, e a idade aproximada. Sinais vitais iniciais, destacamos o nível de consciência, a frequência respiratória, a frequência de pulso, a pele, a oximetria, a temperatura, pressão arterial, pupilas e glicemia capilar. O nível de consciência, sempre se identificando e oferecendo ajuda para o paciente. Senhor, sou socorrista, posso te ajudar? Consegue me ouvir? E utilizando o mnemônico AVDI, conseguimos definir o nível de consciência inicial desse paciente. A letra A é um paciente alerta, um paciente que antes mesmo de ser estimulado verbalmente, já apresenta abertura ocular, algum tipo de resposta verbal, mesmo antes do estímulo. Já o paciente que aparentemente está inconsciente e é estimulado pelo socorrista, o estímulo verbal é o primeiro estímulo, e se ele responde de alguma forma a esse estímulo, classificamos pela letra V de verbal. Já a letra D seria um paciente que não responde ao estímulo verbal e é realizado o estímulo doloroso. Nós destacamos o estímulo doloroso através do pensamento bilateral do trapézio e o paciente que responde ao estímulo doloroso, classificado pela letra D. Já o paciente que não responde ao estímulo verbal doloroso é classificado de inconsciente. Ventilação do paciente. Utilizamos o mnemônico voz, ver, ouvir e sentir, na qual eu vou ver, inspecionar, olhar o tórax desse paciente, ouvir, auscultar os murmúrios do pulmão e sentir seria a palpação desse tórax. Observamos na ventilação a frequência, se é uma frequência acelerada, no caso uma taquipneia, uma frequência reduzida, no caso uma bradipneia, ou se é uma frequência normal, eupneia. A regularidade dessa ventilação, se é uma ventilação regular ou irregular, a profundidade, se é uma respiração profunda ou superficial, e a qualidade, se é uma respiração denominada normal, dificultosa ou até mesmo ruidosa. A ausculta pulmonar, o achado clínico fisiológico normal seria o murmúrio vesicular normal. Estertor e crepitação está associado a alguns comprometimentos pulmonares, dentre eles a pneumonia. O sibilo está associado principalmente à asma. O ronco está associado a algumas patologias também. Dentre eles, podemos destacar o ronco traqueal pela queda de língua, o estridor traqueal, também destacamos pelo estreitamento das vias aéreas, tais podendo ser causada por anafilaxia ou até mesmo uma queimadura de via aérea, e o murmúrio unilateralmente diminuído ou ausente já é um indicativo importante de um comprometimento pulmonar. No caso do trauma, já podemos até suspeitar de um pneumotórax. O pulso, avaliamos a frequência de pulso, seria o número de batidas em 60 segundos. A regularidade do pulso, se é um pulso rítmico ou arrítmico, e a qualidade, se é um pulso cheio ou filiforme, pulso fino.
Avaliar o pulso carotídeo caso o pulso radial esteja ausente. Então, sempre a avaliação de pulso, principalmente nos doentes conscientes, ela é realizada na artéria radial, um pulso periférico. Já nos pacientes inconscientes ou até mesmo pacientes conscientes com o pulso radial não palpável por algum motivo, realizamos essa avaliação palpando a artéria carótida, que é um pulso central. Avaliando a pele desse paciente, a gente vai avaliar as extremidades dos membros superiores e as mucosas, mucosa da boca, mucosa ocular. A cor da pele pode ser uma pele normal, normocorado, uma pele pálida, palidez cutânea, uma pele cianótica, no caso da cianose, e ictêmica. No caso da pele pálida, seria a pele hipocorada, com uma coloração mais esbranquiçada. A cianose seria uma coloração mais arroxeada, devido à hipóxia severa e alta concentração de CO2 na corrente sanguínea. E a icterícia seria a coloração amarela, característico do aumento da bilirrubina na corrente sanguínea, um problema hepático normalmente. A temperatura da pele, se é uma pele fria ou quente, aí a condição, se é uma pele que apresenta sudorese, por exemplo. E, muito importante também para avaliar a perfusão, seria o tempo de enchimento capilar, na qual nós pressionamos aqui conforme a figura de baixo. A gente pressiona uma extremidade do doente, ou uma mucosa, e a gente observa o tempo que demora para que haja a reperfusão. A pressão arterial deve-se avaliar em todos os pacientes com mais de 3 anos de idade. Nós utilizamos o esfigmomanômetro aneroide e o estetoscópio. Nós observamos no método auscultatório os sons de Korotchkov, na qual temos 5 principais batidas, seria de K1 a K5, sendo a K1 a primeira batida a pressão sistólica e a K5 a pressão diastólica. A pressão sistólica ela corresponde à sístole, à ejeção ventricular, à contração ventricular, e a pressão diastólica seria o relaxamento, a diástole, o relaxamento do ventrículo. O método palpatório, ele é utilizado ali como a figura de cima, palpando uma artéria, por exemplo, ali a radial, e aí a gente consegue identificar apenas a pressão sistólica, não conseguimos definir a diastólica no método palpatório. Já no método auscultatório, na figura de baixo, utilizando o esfigmo em conjunto com o estetoscópio, conseguimos determinar a pressão sistólica e a pressão diastólica. Avaliação neurológica, avaliação das pupilas. Nós temos pupilas isocóricas, que seriam normais, anisocóricas, que seriam desiguais, mióticas, que seriam pupilas bilateralmente contraídas, ou seja, contraídas dos dois lados, e midriática, que seria bilateralmente dilatadas, ou seja, dilatadas dos dois lados. A gente faz a avaliação observando primeiro a pupila e após aplicando um foco de luz de forma unilateral, ou seja, em apenas uma das pupilas, observando as duas pupilas quanto à fotorreatividade. É um achado muito importante, tendo em vista que qualquer alteração na pressão intracraniana desse paciente, seja por um trauma, um edema, um inchaço ou uma hemorragia, por exemplo, poderia comprimir o nervo oculomotor, gerando ali uma alteração precoce nas pupilas. Os achados clínicos na isocoria seria a pupila normal, isocórica e fotorreagente, esse é o achado normal do paciente. Já a pupila anisocórica, ou seja, desigual, uma contraída, outra dilatada, nós encontramos nos casos de traumatismo crânioencefálico, acidente vascular encefálico, entre outros. No caso da miose, em casos de intoxicação por organofosforado, no caso chumbinho, por exemplo, a insolação, entre outros, e a midríase, que são as pupilas bilateralmente dilatadas, nos casos de hipóxia, intoxicação por cocaína, entre outros. A reavaliação dos sinais vitais em pacientes estáveis a cada 15 minutos e em pacientes instáveis a cada 5 minutos. Vale ressaltar
que a avaliação dos sinais vitais ela deve ser realizada pelo menos 2 vezes durante todo o atendimento. O monitor desfibrilador é um equipamento que consegue ajudar e monitorizar esse paciente de forma contínua através do traçado de eletrocardiograma, disponível nesse modelo, por exemplo, do oxímetro, da pressão não invasiva da PNI, e ele possui também a função desfibrilador manual e função desfibrilador externo automático. É um equipamento que auxilia bastante para indicar a deteriorização do quadro do paciente. Já a entrevista é utilizada para colher o maior número de informações sobre o paciente. Caso o nível de consciência do paciente esteja alterado, pode-se perguntar aos familiares ou pessoas próximas que presenciaram o evento. Utilizamos o histórico SAMPLE para direcionar a entrevista ao paciente, se na letra S, sinais e sintomas, ou seja, sinais o que o socorrista, o entrevistador consegue observar, e sintomas o que é relatado pelo paciente. De alergias, eu pergunto a esse paciente se ele possui alguma alergia a algum medicamento, algum alimento ou alguma substância. M de medicações, eu pergunto a esse paciente se ele faz uso de alguma medicação ou se fez uso de alguma medicação. Passado médico, pergunto a esse paciente se ele tem algum problema de saúde ou se já realizou uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Líquidos e alimentos, pergunto qual foi a última ingesta desse paciente, quando foi a última vez que ele se alimentou, o que ele ingeriu. E na letra E de eventos, eu faço perguntas relacionadas ao acontecimento, à queixa principal. Em resumo, deve-se ser como um detetive para buscar informações sobre o paciente. A entrevista e sinais vitais para a avaliação do paciente. E deve-se avaliar a evolução do paciente durante o atendimento. Lembrando que em pacientes estáveis, reavaliamos os sinais vitais a cada 15 minutos e pacientes instáveis a cada 5 minutos.